Olá, aqui é Raíssa Costa, professora de Biologia. Estamos aqui para mais um projeto que são as nossas atividades curriculares complementares com o incentivo do Governo do Estado, da nossa Secretaria de Educação. Eu convido vocês então para mais uma aula. Pega aí o teu caderno, pega o teu lápis, a tua caneta e anota tudo que eu vou falar aqui com você hoje. Eu tenho certeza que você vai amar essa aula e que vai trazer muitos esclarecimentos para você sobre um dos temas que é mais recorrente aí, né, nas nossas questões de biologia, um tema muito interessante, né, que é a base aí também da biologia, que é entender qual a origem da vida. Necessariamente esse conteúdo, ele traz pra gente ali, né, algumas hipóteses, algumas teorias, alguns experimentos, algumas ideias que tentam nos contar ali como que surgiu a vida pela primeira vez, como que era o primeiro organismo, do que ele se alimentava, e a gente tenta entender aí esse começo através desse conteúdo, tá certo? Então vem aqui pro quadro comigo que você vai entender tudo isso hoje, tá certo? Aqui você pode ver que a gente vai trabalhar basicamente duas teorias, né, que falam aí sobre a heterotrofia e a autotrofia. Raíssa, eu não estou ambientado com esses termos, né? Eu não sei o que isso significa. Não se preocupa que eu vou explicar para você, tá certo? A heterotrofia, ou seja, a teoria heterotrófica, ela traz pra gente ali a ideia de que os primeiros organismos aí que surgiram, os primeiros organismos, né, a habitar aí o nosso planeta e começaram todo esse processo de desenvolvimento, eram organismos que não produziam o seu próprio alimento. Então você tem que analisar que hétero significa algo diferente e trofia geralmente está relacionado a processos de alimentação, certo? Então é aquele indivíduo que tem a sua fonte alimentar ali de uma origem diferente de si mesmo, né? Ele, de fato, não consegue fazer essa produção. Aí, então, quem é, né, esse organismo aí que consegue, né, que não consegue produzir o seu próprio alimento e precisa, né, de uma fonte externa? A gente entende que esse primeiro indivíduo, né, a gente não tem muito como caracterizar quem é ele, mas a gente tem como dizer basicamente o que ele fazia, né, para conseguir ali formar seu processo de energia e também ali conseguir se alimentar posteriormente, certo? Esse indivíduo, então, ele era um indivíduo que fazia um processo que a gente conhece como fermentação, tá? A fermentação, ela parte, então, ali de uma nutrição heterotrófica, onde o indivíduo, ele já precisa que exista alimento no ambiente. Esse indivíduo, então, ele se alimentava de compostos orgânicos que haviam ali no ambiente, né? Basicamente, aquilo que a gente chama de coacervados, a gente vai falar também um pouquinho disso, tá certo? E esse organismo, a partir disso, conseguia produzir, né, a sua energia, tá certo? Lembrando que quando a gente fala de produção energética, não necessariamente não quer dizer que você produz o seu alimento, certo? Lembra aí que você, assim como eu, somos organismos heterotróficos. A gente não produz, né, o nosso alimento. Você precisa aí tomar café, né, fazer o seu lanche, almoçar, e tudo isso que você consome vem de uma origem vegetal, vem de uma origem animal também. A partir desse alimento, você consegue produzir, né, a sua energia. Então, por que, Raíssa, que eu também não sou um organismo fermentador? Porque basicamente a gente entende que nós, né, para conseguir produzir a nossa energia na forma de ATP, a gente precisa de oxigênio, né, para esse processo. O organismo que faz fermentação, ele não precisa de oxigênio. É um processo, então, que a gente denomina de anaeróbico. Então, já anota aí no teu caderno, anaeróbico é aquele organismo ou aquele processo que não demanda de oxigênio para conseguir ali sobreviver ou o processo acontecer, tá certo? Então, recapitulando, a gente entende que na hipótese heterotrófica, ela nos diz que o primeiro organismo aí que surgiu, ele era um organismo fermentador, era um organismo que não conseguia produzir o seu próprio alimento, era um organismo que se alimentava dos compostos orgânicos que se tinha ali no meio e era um organismo que não utilizava oxigênio em seus processos, sendo, portanto, um organismo anaeróbico. Tudo bem até aqui?
Aí a gente vai analisar que à medida que o tempo vai passando, a evolução ela vai ocorrendo, nós vamos tendo mudanças nesse ambiente. E a mudança que ocorre nesse ambiente é basicamente aquilo que você estuda lá em ecologia, que a gente chama de efeito estufa, ou seja, o aumento da quantidade de CO2, né, aí na nossa atmosfera. A partir do momento que esse aumento de CO2 ele vai acontecendo, porque também, né, ali o CO2 ele é o resultado ali, ele é um produto do processo de fermentação, ao aumento de CO2 na atmosfera, e a gente vai modificando a forma desses indivíduos aí de obterem a sua energia, vindo então para a fotossíntese. Então a gente entende que nessa teoria heterotrófica, ela nos fala que primeiramente surge um organismo fermentador para depois a gente conseguir ali observar que surge o processo fotossintético. E aí o que a gente entende por esse processo fotossintético? A gente entende que já é um tipo de nutrição autotrófica, então anota aí esse significado. Auto quer dizer, né, em você mesmo. Trofia quer dizer a alimentação, então é o organismo, né, que ele mesmo consegue produzir o seu alimento, certo? Então a fotossíntese ela começou primeiramente como uma fotossíntese anaeróbica, ou seja, ainda era um ambiente sem oxigênio, tá certo? E essa fotossíntese que ela é anaeróbica, a gente denomina ela de fotorredução, tá? A partir desse processo, logo em seguida, a gente teve a fotossíntese aeróbica, que é aquela fotossíntese que envolve, né, ali a produção de oxigênio através de um processo que a gente chama de fotólise da água. Mas preste atenção, tá? Quando eu falo para vocês que isso aconteceu ali em sequência, a gente não pode, né, analisar e pensar que são processos que ocorrem aí, né, um após o outro, em questão, né, de alguns anos ou alguns meses. A gente está falando de um processo evolutivo que demorou aí, gente, milhares, milhões de anos para conseguir se dar. Então, todo o surgimento de um novo processo de obtenção de energia, de produção de alimento, ele não consegue ocorrer ali do dia para a noite. Costumo falar, inclusive, para os meus alunos, que a evolução, né, ela não pode ser vista tão rapidamente, com pressa, né? A evolução ela ocorre ali bem devagarzinho, às vezes a gente nem consegue perceber que ela está ocorrendo, mas ela está. Então, evolução não é só hoje, evolução é tempo, né? Então, todos esses processos, ainda que eles ocorressem ali, né, numa sequência cronológica que a gente coloca aqui para você, mas a gente tem que entender que ele demorou ali um certo tempo, né? E esse tempo aí engloba muito tempo, milhares, milhões de anos, e a gente vai compreendendo esses processos a partir disso, tá certo? Então, conforme aí o que eu falei e você anotou, na teoria heterotrófica, primeiro a gente tem o surgimento de um organismo que faz fermentação, para depois ser possível ali, né, o surgimento do processo da fotossíntese, tá certo? E depois, somente depois, aparece aí o processo de respiração celular, que é a respiração aeróbica, ou seja, aquela respiração que precisa de oxigênio para acontecer. Também é um processo heterotrófico, tá certo? Raíssa, por que que por último surge então esse processo de respiração? A gente tem que analisar que o processo de respiração, ele demanda, né, ali de oxigênio que já exista nesse espaço. Você, quando faz processos de respiração, você também precisa, né, desse oxigênio, e é um processo mais complexo. Então a gente entende na história, né, em todos os processos evolutivos, que é mais fácil a gente começar por aqueles processos que são mais simples, e depois a gente complementa esses processos. Por exemplo, a respiração hoje que nós conhecemos e que a gente estuda, né, como um conteúdo aí do nosso currículo, que é a respiração celular, né, muitas das vezes aí um conteúdo que os alunos, né, se assustam muito, mas já adianto para vocês que não precisa, né, ter toda essa preocupação, porque de fato a respiração celular é um processo muito importante que a gente tem que aprender. Essa respiração, gente, ela começa com um processo que ele é lá da fermentação, né? Então, quando a gente fala de fermentação, existe um processo, a gente vai anotar aqui, que a gente denomina de glicose.
glicólise, tá? Colocar aqui, ó, glicólise. Isso aqui ocorre lá na fermentação. E na respiração ocorre a glicólise e mais outros dois processos, tá? Então a gente pegou aquele processo que surgiu lá atrás e complementou ele no tipo de respiração aeróbica, tá certo? Essa daqui é a nossa teoria heterotrófica. É basicamente você entender que o primeiro organismo aí vivo, ele não tinha capacidade de produzir o seu próprio alimento. Então ele utilizava ali um processo, né, que não dependia que ele mesmo produzisse. E ele se alimentava do que já existia ali, né, no meio onde ele vivia, tá certo? Quando a gente vem para outra teoria, que é a teoria autotrófica, a gente vai ter uma outra sequência aí de processos. Então, Raíssa, eu preciso saber que processo que ocorreu primeiro, qual processo ocorreu depois? Sim, a gente precisa de fato saber disso, porque é isso que as questões nos cobram, né? Saber ali o que começou, deu possibilidade para o que posteriormente, então você tem que anotar aí e saber essa sequência, tá certo? Na teoria autotrófica, ela então nos diz que o organismo, né, que está ali, que surgiu, né, primeiramente, a nossa primeira forma aí de vida, era um organismo que conseguia sim produzir então o seu próprio alimento. Só que esse organismo, quando a gente fala de produção, né, do próprio alimento, a primeira coisa que geralmente o aluno de ensino médio, né, ali, ele lembra é o quê? Raíssa, fotossíntese, né? Fotossíntese é a produção do seu próprio alimento. Mas eu gostaria de lembrar vocês que existe um outro processo de produção de alimento também, que a gente denomina de quimiossíntese, tá certo? Então, o que que acontece? Lá na teoria autotrófica, ela nos diz, né, que o primeiro organismo que surgiu, ele fazia quimiossíntese, tá certo? Às vezes aparece para você até mesmo que esses organismos, eles são quimiolitossintetizantes, né? O que é lito mesmo? Lembra aí comigo? Que vem ali de rocha, né? De sedimentos. Então tem toda essa relação de um organismo que consegue sintetizar o seu próprio alimento a partir de compostos que são inorgânicos, tá certo? E esse organismo obtém esse composto através do solo, através das rochas, através dos sedimentos, tá certo? Isso, o que seria mesmo um composto inorgânico? Vamos lembrar aí, né, que basicamente quem faz esse processo de quimiossíntese são as bactérias, tá? Então vou colocar aqui, ó, pra gente, são as bactérias, certo? E os compostos inorgânicos que podem ser usados, a gente pode dar aqui alguns exemplos, como o enxofre, como o ferro, o nitrogênio, tá? Então, a gente até fala que são bactérias, né, sulfurosas, bactérias ferrosas, né, bactérias que utilizam esses compostos para fazer a sua produção de alimentos através do processo de quimiossíntese, que é um processo ali, né, um pouco mais simples que a fotossíntese. É um processo, inclusive, que não demanda de luz, né, para acontecer, e também nele a produção de oxigênio, certo? É uma nutrição, então, como a gente já falou, autotrófica, tá? É um organismo que, ao fazer esse processo, ele aumenta a quantidade de matéria orgânica no ambiente onde ele está, dando possibilidades, então, para que depois surjam outros tipos de metabolismos e de processos. Então, nessa sequência, a gente vai ter depois o organismo que consegue fazer fermentação, que como você já viu e já sabe, é um processo que não precisa de oxigênio. Depois a gente tem ali o surgimento de organismos que conseguem fazer a sua fotossíntese, conseguem produzir o seu próprio alimento agora com a presença de luz, né? Organismos lá no finalzinho, né? Organismos que fazem o processo de respiração aeróbica, né? Que é aquele processo mais complexo que a gente conversou. Tá certo? Então, bora recapitular. Lá na teoria heterotrófica, ela nos diz que o primeiro organismo não produzia seu próprio alimento. E quem é esse primeiro organismo? Diz aí pra mim. É um organismo fermentador, tá certo? Lá na hipótese, né, ou teoria
autotrófica, ela nos diz que o primeiro organismo sim produzia, né, o seu próprio alimento e que esse organismo era ali, portanto, um organismo quimiosintetizante, tá certo? Existem ali, gente, é claro, críticas às duas teorias, porque a gente tem ainda, né, ali um vácuo, né, ali ainda tem um vazio que fica, porque realmente a gente não consegue olhar para trás, né, para tão atrás assim, há milhões, bilhões de anos, tentar entender quem foi o primeiro ser vivo, se a gente realmente tem várias peças que foram se perdendo ao longo do processo evolutivo. Então, né, tem-se aí muitas dúvidas. Se o primeiro organismo, né, não produzia ali o seu próprio alimento, do que ele se alimentava se não tinha nada, né, ali no ambiente? Então fica uma incógnita, né, pra gente. E se o primeiro organismo produzia sim o seu próprio alimento, será se esse não é um processo muito complexo para a vida já começar por ele, né? Ficam aí muitas dúvidas e muitos questionamentos, mas basicamente você tem que entender no que, né, se consiste os dois processos para que você ali consiga responder as suas questões, né, e aí gabaritar tudo que aparecer para você, tá? Então eu já te convido, certo, a responder comigo algumas questõezinhas para a gente então, ó, fixar de uma maneira bem legal esse conteúdo, tá certo? Então, lê aqui comigo essa questão, que fala o seguinte: organismos semelhantes às bactérias heterotróficas anaeróbias teriam sido os primeiros seres vivos a surgir na Terra. Qual a proposição entre as apresentadas sustentaria tal hipótese, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar é o seguinte: está falando de uma bactéria que é heterotrófica, ou seja, ela não produz seu próprio alimento, ela demanda que já exista ali, né, alimento no meio onde ela está, e ela é anaeróbica, ou seja, é um organismo que não usa oxigênio, tá certo? Essas aí são as duas informações que a gente pode já retirar do enunciado. O que sustenta, né, essa ideia? Lê comigo aí a letra A, que fala o seguinte: a ausência de oxigênio livre na atmosfera e ambiente aquático rico em substâncias nutritivas. Você não acha que isso aí já responde, né, o que a gente falou? Se essa bactéria ela é anaeróbica, justifica ali, né, que ela consiga sobreviver, de fato não tem oxigênio disponível, então ela vai conseguir. Outra coisa, se ela é heterotrófica e não produz seu próprio alimento, ela demanda sim que existam muitas substâncias nutritivas no ambiente onde ela está. Então a gente já considera aí essa letra A como uma forte candidata, né, a ser a nossa letra correta. Na letra B fala escassez de alimentos. Gente, o indivíduo que não produz seu próprio alimento, ele não pode estar num lugar com escassez, né? Porque senão ele não vai conseguir sobreviver. Descartamos a letra B. Lá na letra C fala de uma produção artificial de proteínas semelhantes a enzimas oxidativas sob condições da atmosfera primitiva. Na verdade, né, o texto ele não nos dá nenhum esclarecimento para que a gente tenha essa ideia de uma produção ainda mais artificial, né, de proteínas. Então a gente elimina aí essa letra C. Na letra D fala o seguinte: resultado do experimento de Robertson que demonstrou o desenvolvimento de evaginações da membrana lipoproteica envolvendo os coacervatos. E aí, nesse caso, gente, os coacervatos, né, são estruturas ali, né, de moléculas orgânicas. Então, não é, né, propriamente ali do que a gente está pontuando, que nesse caso seria, né, uma bactéria heterotrófica. Na letra E fala ausência de oxigênio livre e formação de pigmentos fotossintetizantes dissolvidos no interior dos coacervados. Então, ó, se você leu aí fotossíntese, né, junto comigo, com certeza você já lembrou que é um processo autotrófico, portanto, não poderia ser, né, a nossa alternativa. A gente fica então com a letra A, que já era, né, ali esperado por nós, que fala sobre essa ausência de oxigênio livre na atmosfera e o ambiente aquático rico em substâncias nutritivas, tá? Na próxima questão fala o seguinte: de acordo com a hipótese heterotrófica, ou seja, a primeira ali que a gente viu, os primeiros seres vivos apresentavam uma nutrição heterotrófica. O que isso quer dizer, né? Letra A: dizer que um organismo possui nutrição heterotrófica significa dizer que esse ser vivo realiza decomposição. Eu não posso afirmar para vocês que todo organismo heterotrófico faz decomposição. Você, por exemplo, é heterotrófico e nós não fazemos, né, decomposição.
Letra B fala o seguinte: dizer que um organismo possui nutrição heterotrófica significa que esse ser vivo realiza fotossíntese. Gente, fotossíntese é um processo autotrófico, então a gente já elimina também. Letra C. Dizer que um organismo possui nutrição heterotrófica significa dizer que esse ser vivo realiza quimiossíntese. Então, ó, mesmo processo, quimiossíntese é autotrófico, tá certo? Letra D. Dizer que um organismo possui nutrição heterotrófica significa que esse ser vivo não é capaz de produzir seu alimento, sendo necessário consumir material orgânico previamente formado. Então a gente está falando de fato aí, né, das características de um indivíduo que é heterotrófico. Essa letra D aí está correta pra gente. Vamos eliminar a letra E, né? Vou apontar para vocês aqui o que está incorreto. Letra E. Dizer que um organismo possui nutrição heterotrófica significa que esse ser vivo é capaz de produzir seu alimento. Então a gente já pode inclusive até parar aí, porque se o indivíduo é heterotrófico, ele não tem essa capacidade de produzir o seu próprio alimento. A gente elimina, portanto, a letra E, tá certo? Marcamos a letra D, que é a nossa alternativa correta. Então, mais uma questãozinha aqui pra gente. Acredita-se que os primeiros seres vivos realizavam um processo de fermentação para a produção de energia. Gente, se ele fala que o primeiro ser vivo fazia a fermentação, essa é a hipótese, né, ou a teoria heterotrófica, tá? Marque a alternativa que melhor explica por que a realização da respiração aeróbia, ou seja, com oxigênio, provavelmente não seria possível. Letra A. A Terra apresentava concentrações de oxigênio elevadas. Não faz muito sentido, né, gente? Se o organismo ali, né, ele não usava oxigênio e a própria questão já fala, né, que a respiração aeróbia não era possível, não faz muito sentido que houvesse, né, ali oxigênio na atmosfera. Letra B. A Terra era um ambiente com baixa concentração de oxigênio e os organismos eram bastante simples. A letra C fala que a Terra era um ambiente rico em enxofre e os organismos muito complexos. Já é da gente, né, ali desconfiar um pouquinho quando a alternativa fala pra gente que o primeiro organismo vivo aí, ele era complexo. A gente tem que ficar atento a isso. Letra D. A Terra não possui enxofre, o que é fundamental para a realização da respiração aeróbia. Gente, a respiração aeróbia, ela precisa de oxigênio, tá? Não necessariamente de enxofre. Letra E. A Terra era um ambiente instável que mudava constantemente a sua composição. Apesar de ser uma atmosfera primitiva, isso não quer dizer que era um ambiente instável. Com isso, então, a gente marca a letra B, que fala pra gente dessa característica de ser um local com baixa concentração de oxigênio, não podendo, portanto, suportar ainda organismos que demandam, né, desse gás. Com organismos bastante simples que, então, conseguiam sobreviver, tá certo? Lá, né, na nossa última questão fala o seguinte, marque a alternativa correta. De acordo com a hipótese heterotrófica, os primeiros organismos produziam seu próprio alimento. Então, a gente já tem, né, aí algo que não está correto, né? Um organismo que é heterotrófico, ele não pode produzir seu próprio alimento. Na letra B, fala, né, que esse organismo, eles faziam quimiossíntese. Quem é heterotrófico não faz quimiossíntese, você já sabe, né? Na letra C fala que o heterotrófico, ele é fotossintetizante, gente. A gente sabe que fotossíntese é produção do próprio alimento. Não pode ser, então. Na letra D fala que os organismos heterotróficos eram decompositores. E na letra E fala pra gente, né, de acordo com a hipótese heterotrófica, os primeiros seres vivos absorviam matéria orgânica do meio, ou seja, é um organismo, né, que consegue absorver uma matéria que já está presente no ambiente onde ele está, tá certo? Então a gente fica por aqui, tá? Espero que você tenha gostado. Esse conteúdo, ele é muito interessante mesmo pra você, tá certo? Vou dar aqui, né, dizer pra vocês aqui uma dica, uma missão, na verdade. Acessem o plano de estudo, tá? Para que vocês tenham mais informações e eu vou estar aqui esperando vocês numa próxima aula, tá? Então, tchau, tchau!